Boa noite, pessoal. Tô só esperando o Gaioso e os convidados entrarem, tá? Oi, Olá, boa tudo noite, bom? tudo Boa certo? noite. Sou a Amanda, só porque o Gaioso não tava conseguindo, tá? Sim, eu imaginei que ia ter um socorro aí, né? A gente tá tentando aqui. Deixa eu ver se Dá ele tudo consegue entrar. certo. Fica tranquila. Oi, boa noite. Falta só o Gaioso conseguir entrar. Eu já convidei ele aqui. Boa noite, Boa noite, Boa tudo noite. bem? tudo certo? Acho que o Gaioso tá tentando entrar. Só um pouquinho. Tudo bem? Tá ouvindo bem? Eu ouço bem. É, também. Vamos esperar o Gaioso. Nosso Pois mediador já é, deve estar quase chegando aí. é. Pegou fila? Pegou fila, pegou fila. É, Ah, isso aí faz parte. é. A pandemia trouxe essa questão, né, de a gente se conectar um pouco mais, né? Tá longe, mas tá mais perto, né? E esses É, espaços de debate são fundamentais, né? A gente acaba se conectando, trocando mais ideia, mesmo que não pessoalmente, né? Que também tem aquela falta, né, de uma interação mais próxima, mas dessa forma a gente consegue mas funciona bem, né? Acho que funciona bem. funcionar. E É, uma coisa que é importante também, né, é a CI abrir espaço para esse tipo de debate, né? São temas muito bacana, é. importantíssimos e a gente está nesse Sim, momento de tensão absoluta, né, institucional, e sim, eu acho que isso impacta. Às vezes a gente acha assim, né, né, os jornalistas tendem as pessoas tendem a achar que esse debate ele é pro jornalista ou pro campo do direito, né? Mas não, é um impacto direto na sociedade, né? Então as sim. consequências disso tudo que a gente está vivendo, elas estão na nossa vida enquanto profissional, mas estão na nossa vida enquanto cidadão, né? Sim, Então com acho que certeza. Só para você ter uma ideia, vim então para a live antes de começar a live, né? Então,
preciso de um tripézinho aqui pro meu celular que eu ainda não tinha, né? Eu Aham, passei na lojinha, disse, preciso de um tripé aí e tal. Aí a moça, e tem meia hora, que já vai começar daqui a meia hora a live. aham. E é uma moça, vou dizer a idade dela, não sei, 20. E sobre o que que é, tal. Daí eu dei uma pincelada para ela, assim, né? Nós vamos tratar sobre liberdade de expressão e, e a intolerância, né? Hoje, quer dizer, né? As pessoas têm a liberdade de expressão, né? Existe a liberdade de expressão, é um direito né? Mas hoje em dia falta o respeito, né? Quer dizer, até onde vai a liberdade de expressão de um, né? Todo mundo tem liberdade, todo mundo quer se expressar, mas aí as pessoas acham que podem falar tudo o que quiserem, realmente podem falar tudo o que quiserem, mas arquem com as consequências, né? Enfim. E aí eu falei para ela num minuto dela assim, que interessante, né? Ai, que legal, tal. Quer dizer, sentindo o impacto direto, né, na vida dela, né, na vida das pessoas. E assim, não tem como hoje em dia você, independente, quer dizer, não é jornalista ou na parte do direito, né, faz parte da vida das pessoas, não tem como não tratar disso, isso está direto na vida das pessoas. Ó, nosso mediador chegou. Deu Chegou. certo. Porra, que mediador, hein? Não, no meu funciona, cara. Agora esse da CI aí, essa presidenta. Então Mas tá, Não, pessoal, vou eu deixar falei, meu vocês, surra tá? aqui, agora eu voltei com o meu. Vou tirar esse óculos aqui, que eu perdi meu óculos hoje na estrada. Peguei o da minha mulher aqui, mas é bonitinho até, né? ficou super estiloso, Mas não. estava bem estiloso, eu achei. É, né? Sim, tá Ficou bem Pois é, legal. bacana. cara. Então tá. Pode ficar, tá bem legal. Tá, né? Tá, Eu enxergo melhor Claro. com óculos. vai lá, vai lá. Ó, Então, sobrou para peraí. Débora aí, ó. Ela já Eu odeio fazer aqui. Não funcionou hoje, entendeu? Não funcionou. Não funcionou, não sei. Ela não conseguiu. A Amanda, eu cheguei 15 para 7 aqui no negócio. 15 para 7. Ah, não tem problema, pô, entendeu? Mas enfim. Peraí. Fecha aí, por favor. Peraí, deixa eu só botar aqui. Eu tinha preparado aqui o negócio todo bonitinho aqui para. Tá, como é que ficou? Vocês estavam falando já? Desculpa, Não, pode começar, eu pode introduzir. A gente fez só um nada aqui, pode um começar. bate-papo. Tá, então vamos lá, gente. Jogamos uma conversa fora, né? Tá bom. Com o Delay era um jogador do Fluminense. Então, com o craque Delay de meia hora e 40 minutos, né, que é normal para um sujeito da terceira idade, né, levando essa surra aqui do. Mas também o Instagram é meio culpado também, tá? Não sou céu, não. O Instagram hoje está uma droga. E aí, então é o seguinte: eu preparei um materialzinho aqui, mas ele. Já conversei com o pessoal, com a Débora, todo mundo aí. Na verdade, tudo que está aqui é muito mais do que isso, tá? A situação como está hoje é uma coisa muito maior do que apenas esse relato. Mas como, né, o jornalista tem o cacuete de contar a história, o pessoal que em casa não aguenta mais, né? Já saiu, começa a contar, sai todo mundo correndo. Mas é normal, né? Você começa a tentar contextualizar e falar uma situação e você remete a uma história que você está vivendo, né? Então, foi o que eu fiz, né? Então, apresentando hoje aqui quem não me conhece, eu sou José Augusto Gaioso, sou jornalista da turma de 78 da Federal do Rio de Janeiro, sou da turma de estagiário do Jornal do Brasil de 77, depois eu vim para Santa Catarina em 81, trabalhei na Notícia, no Diário Catarinense, fui para Brasília, trabalhei no Correio Brasiliense, no Globo, voltei para cá já como assessor, trabalhei com o Luiz Henrique, fui diretor de imprensa do governo 8 anos, mais 4 do Senado, mais 4 da Embratur, mais um do Ministério do Turismo, mais um da Secretaria de Turismo de São Paulo, e atualmente sou consultor de comunicação da FECAM. Então, estou há 44 anos na área, e 95% do tempo trabalhando com política, né? Essa troça me irrita, cara, pelo celular, de coisa, porque eu estou com o computador aqui, essa praga também, enfim.
Então é o seguinte, gente, esse tema aqui, além de estar na diretoria da CI, eu também participo da, lá da Comissão de Liberdade de Expressão da OAB, como representante da CI. E conversando com a Daniela, que é a nossa presidente da comissão, a gente estava falando, poxa, como está difícil isso. A maioria das pautas que vem para a gente conversar e debater lá na comissão, de alguma forma, ela remete a essa questão. Porra, mas como está o pessoal da intolerância? Pô, mas o que é? E toda hora alguém alega que foi ferido sua liberdade de expressão, a sua liberdade de livre manifestação. E aí eu fiz uma historinha com o que está acontecendo essa semana, só para introduzir os amigos. Aqui eu tenho a Daniela Prazeres, tá? Que é a do AB. Daniela, por favor, dá uma breve mini tua, por favor. Uma breve mini bio. Então, boa noite a todos. Agradecer o convite, né, do Gaioso. Também agradecer a CI por essa oportunidade, por esse espaço, né, no nome da nossa presidenta, então, da Débora Almada, e a nossa primeira mulher presidente da CI, né? Então, já mostrando a que veio, né, agitando e movimentando a CI, fazendo isso funcionar. Esse é um espaço que vale a pena, que é muito bacana. Eu então, bem rapidinho, eu na verdade esse mês até fiz 24 anos de formada em advocacia e desde que passei na OAB, peguei minha carteirinha da OAB, então eu já fui advogada empregada da RBS, onde trabalhei por 12 anos, né? E saí então de lá já faz também, já faz mais 12, né? Então foi metade lá e metade como advogada. Hoje sou advogada autônoma, mas continuo ainda atuando hoje para a NSC, né? No caso. Então, diretamente vinculada sempre a essa parte de liberdade de expressão, direito de imagem, matérias jornalísticas. E eu hoje, atualmente, estou como presidente da Comissão de Liberdade de Expressão da OAB. Então, quer dizer, adoro isso aqui, né? Falar de liberdade de expressão, imprensa, isso para mim é uma cachaça, como diz. É isso aí. Acho que para todos nós, né? Quem participa também é o Otair Maganin, que é um jornalista qual foi o mix aqui que nós pensamos lá para a Débora? Uma advogada que tem um conhecimento também de imprensa, eu já fui colega dela, eu já fui da RBS também muitos anos, né? E o Otair é um cara que está em redação, cara, é um cara que vive esse panorama. Vou dizer assim, é um cara que não diga a primeira borrada quem leva é o coitado que vai lá cobrir esse negócio e apanha dos grupos A e B e tal, não sei o quê. Ele é talvez o segundo, mas é um dos que mais sofre, né? E vive, né? Então, assim, essa foi a ideia. Até, por favor, faz uma breve mini bio. Então, boa noite a todos. Também agradecer pelo convite. Essa iniciativa da ACI é fundamental de trazer para a pauta não só esse, como outros assuntos tão importantes para o nosso cotidiano do jornalista, e como nós estávamos conversando anteriormente, são assuntos que eles têm um impacto direto na sociedade, né? Às vezes o cidadão pode pensar que é um assunto que é para o nicho, mas não, é para o todo, né? Em especial essa questão da liberdade de imprensa, da manifestação, e até que ponto essa manifestação ela é possível, necessária, e até que ponto ela extrapola, né? Aí, Gaioso, quando tu disseste, né, que lá nos anos 80 tu vieste para Santa Catarina, aí eu nasci ali no final dos anos 80, né? E eu tenho um pouco mais de 15... chefe, cara. Eu tô velho. Então, eu tenho um pouquinho mais de 15 anos de atuação no jornalismo profissional e boa parte desse tempo trabalhando na editoria de política. É claro que transitando por algumas outras editorias, né? Nascido em Criciúma, estou há mais de 8 anos aqui em Florianópolis e a minha experiência profissional aqui na capital foi no grupo, então, Grupo RIC, hoje Grupo ND, o jornal Notícias do Dia. Vim para cá como editor de política, aí coordenamos algumas coberturas eleitorais, né, ser colunista de política, 2 anos, né, 1 ano e pouco fora, daí transitei um pouquinho na assessoria de imprensa,
na assessoria de imprensa parlamentar, na Assembleia Legislativa, e aí eu acho que fechou um pouco esse ciclo, né? Trazendo essa experiência tão necessária e para o outro lado do balcão, né? Ainda que a gente não comercialize essa expressão de ir para o outro lado do balcão, e aí eu acho que essa visão me ajudou, né, a trazer aí uma visão complementar. Para o ND, estou fazendo a interinidade da coluna do Moacir Pereira e também focado em outros projetos que eventualmente a gente possa vir a construir ali no grupo ND, principalmente com foco nas eleições do ano que vem, do ano de 2022. Perfeito. Só para dar um parênteses, nada a ver com o tema, mas interessante que ele falou o negócio da transição. Eu tive 25 anos direto de um lado, depois fui por outro lado, cara. No começo apanhei bastante, tá? Sinceramente. Mas eu já estou há 20 anos do lado de cá, né? E você sabe que é legal, cara, é importante você ter passado por um lado, a experiência que você vai no outro, passando por um. A gente tem vários aí, colegas nossos, o Celeno, por exemplo, tem N. É interessante, cara, que realmente te dá um outro, né, o balanço fica um pouco mais suave, né? Porque não é fácil. Deixa eu falar, então. E aí faz complementa, né? Acaba complementando, porque daí conhece os meandros de um lado, de outro, como as coisas funcionam, né? E, obviamente, agregando experiências, né, complementares. Claro. A minha filha é advogada, Daniela. Quando ela estava procurando estágio, um amigo meu, o desembargador, o Buzzi, que era aqui na nossa terra, hoje é ministro do STJ, ele falava, se tu conseguir que ela faça 6 meses de empresa, 6 meses de tribunal e 6 meses de MP, aí ela está completa, né? Porque você pega os lados todos, né? Interessante isso. Sim, Tá, gente, vamos só pegar ali a história ali, para retomar o fio, né? Então, de novo, voltando, gente, calma, não é um debate sobre o 7 de setembro, é um debate amplo, mas eu gosto de, como velho jornalista, de sair do ponto. Então, eu fiz um textinho que é o seguinte: no dia 20 de agosto, o caminhoneiro Marco Antônio Pereira Gomes, daqui da cidade onde eu moro, Joinville, conhecido como Zé Trovão, ele foi guardado com batidas na porta na residência, num bairro aqui da zona sul da cidade. Eram os homens da PF, cumprindo a mandado de busca e apreensão, assinado por Alexandre de Moraes, ministro do Supremo, que ele entende que Zé Trovão, o cantor Sérgio Reis, o deputado Daniel Roberto Jefferson e mais de uma dezena de empresários, blogueiros e auto-intitulados cidadãos do bem praticam crime ao pregar contra a ordem democrática. Já o caminhoneiro reagiu postando nas suas redes sociais uma denúncia de invasão de propriedade, porque para bater na porta eles tiveram que passar dentro da propriedade, mas eles tinham um mandado, enfim. E que teria sido praticado pela PF. E também abuso de poder do ministro do Supremo. A filha do Roberto Jefferson, que está preso, que também é parlamentar, Cristiana Brasil, atacou Moraes afirmando que ele não respeita o direito da livre expressão ao mandar prender o pai dele por ofensas ao ministro do STF. Mas eles também, esse Roberto Jefferson incentivou a tomada do passo dos 3 poderes por militantes armados. E ela chama o ministro de Xandão. Ela dá uma sacaneada, né? Enfim. Os mais fanáticos seguidores do presidente, para os mais fanáticos seguidores do presidente, ele é uma vítima da intolerância política por parte do STF. Lembrando que no passado era acusado de... o Congresso era acusado de fazer intolerância política. Também a nossa mídia foi chamada de intolerante, globalista e por aí vai, né? E também eles acreditam que teve intolerância por parte dos cientistas que se recusavam a aceitar que o vermífugo podia curar a Covid. E por aí vai. Preço público, tudo faz parte de um grande complô para não deixar o governo governar. Na raiz, estaria um gigantesco esforço para cercear a liberdade de investigação desses grupos que se dizem patriotas. A gente é jornalista, experiente em cobertura política, e sabemos que isso é um jogo de palavras, com o objetivo de manter a militância alerta e evitar a derrota nas próximas eleições. Mas também tem a militância do outro lado, é aguerrida. Tem os cidadãos que não querem saber de propostas radicais, vão procurar a terceira via, os que estão com medo do dia 7, vai acontecer alguma coisa, os que não querem nem saber o que está acontecendo. Aí eu pergunto, há risco de escalada nessa troca de acusações e ela evoluir a ponto de chegarmos a uma ruptura?
a impressão que dá para mim é que a democracia nunca esteve tão em xeque. É isso mesmo, gente? A situação do Brasil é a mesma vivida em outros países, espalhada pelo mundo, mas que momento é esse? Vocês acham que há espaço para o retorno de uma convivência saudável entre pessoas que pensam diferente nesse novo mundo, turbinado pela internet, onde qualquer um tem voz, tem voz, voto e direito a esculacho? Ele é permeado pelas fake news. Eu não gosto de falar fake news, porque se são fake, não são news, nem são notícias. Mas o grupo das tias espalha muito isso, né? A minha avó, né, Maria Madalena, ela falava, tua liberdade vai ter onde começa a liberdade do outro. Mas parece que não é mais assim. Liberdade de expressão, manifestação, é porteira aberta para tomar qualquer atitude. A intolerância veio para ficar. A gente está sempre na linha de frente, jornalistas e advogados. E aí, Daniela, o que fazer? Pá! Então, esse assunto, ele traz, tem muitos outros assuntos dentro, né? Então, aí você vai tratar, a gente não vai, sem nenhuma pretensão de esgotar aqui o assunto, é impossível a gente esgotar esse assunto aqui, porque ele envolve muitos aspectos, né? Muitas facetas. Nós estamos falando de internet, né? Quer dizer, o alcance da internet nesse cenário atual, né? Nós estamos falando de polarização, né? A polarização, e o que é a internet? É a interferência da internet nessa polarização. Nós estamos falando das instituições do nosso país, né? A atuação do STF, nós estamos falando de atuação da Presidência da República, do Legislativo, nós estamos falando de educação, né? Liberdade de expressão junto com uma educação, liberdade de expressão até onde eu sou totalmente livre, talvez, então até eu fico pensando muito nisso, então eu penso assim, a democracia está em xeque, eu acho que nós estamos no auge da democracia, porque todo mundo fala o que pensa, né? Todo mundo está livre para falar, assim, independente das consequências, falar o que pensa. Para mim está totalmente a democracia em alta. Então são muitos assuntos, né? E aí a gente vem nessa questão, a liberdade de expressão, quer dizer, eu sou livre para falar o que eu quiser, porque a Constituição permite, me dá esse direito, mas até onde que é esse direito? É como diz a senhora, sua avó, né? Então, quer dizer, a minha liberdade, ela termina no momento que começa a do outro, né? Ou seja, então, beleza, eu sou livre para falar o que eu quiser, mas eu tenho que arcar com as minhas responsabilidades, com as consequências do que eu falar. Então, você imagina, nós estamos numa tacadinha só, quantos assuntos a gente tem dentro disso, né? São muitos assuntos que a gente não conseguiria esgotar. Eu vou trazer aqui, eu dei uma lida até, assim, para mim essa questão hoje, o diálogo hoje, ele está impossível, né? Ele está impossível, justamente por causa da intolerância. E a intolerância é motivada o quê? Por essa polarização. Essa polarização, por que tem essa polarização? Sem dúvida nenhuma, a internet facilitou, né? Ela viabilizou essa polarização, né? Isso veio ao longo do tempo, isso vai tomando corpo ao longo do tempo, né? Enfim, movimentos progressistas, sociais progressistas, movimentos esquerdistas, e aí você vai vendo, a sociedade vai vendo que esses movimentos, o alcance da internet, ele vai surtindo efeito, ele tem retorno, e nisso as pessoas vão, os grupos vão se concentrando, né? Vão tendo mais aderência, né? Vão tendo mais adeptos. Então, assim, sem dúvida, a internet hoje já teve o movimento mensalão, já teve o movimento anticorrupção, as massas percebem, por exemplo, quando você tem alguma coisa que, um aumento absurdo de tarifa, se houver um movimento, você tem o retorno do governo, ou dos poderes, do judiciário, que seja, tem resultado, né? Então isso vai propiciando que a internet, esse alcance absurdo da internet, quer dizer, você alcança várias pessoas, um universo de pessoas em instantes, e tem o resultado,
né? E ao mesmo tempo nós temos as instituições, né? O Poder Judiciário, esse embate que a gente vê, quer dizer, a Constituição prevê uma harmonia entre os três poderes que hoje a gente sabe que não existe, né? Então, quer dizer, o Judiciário com o Legislativo e o Executivo também não estão facilitando em nada para que para que haja essa tensão, a tensão que existe hoje na sociedade, a tensão que existe hoje na internet, que a sociedade se acalme. Não, a gente não está conseguindo isso, né? Porque aqueles que deveriam manter um equilíbrio e acalmar e apaziguar não estão fazendo isso. Então a gente vive nesse cenário. Até quando, né? Não é só nosso, pelo que se sabe, é uma tendência em outros países também, como Estados Mundial, né? Unidos, Argentina, enfim. Pode dizer que é mundial, Daniela? Acho que sim, né? Eu acho que sim, porque a internet é uma força mundial, né? É uma grande potência, digamos assim, né? Então, Deixa eu toca aí, vai. Deixa eu só dar um. Não, sabe o quê? Porque você tem dentro disso aí tem uma pergunta, e eu gostaria de que entrasse o meu colega aqui, porque ele é do tempo. Quando ele nasceu, quando eu já era chefe. Então, eu acho que ele tem uma visão melhor do que você. Não sei, mas você não é da minha idade, imagina. Mas Mas também com não sou, certeza. Então, também não sou da idade do Altair. mas vamos lá. Altair Maganhães, lhe pergunto. A internet que provoca isso ou a gente que provocou a usar a internet de outro jeito? Ou seja, quem vem primeiro, a galinha ou o ovo? Pá, pergunta difícil, né? Mas olha só que frase legal que a Daniela trouxe pra gente. Ela disse que não queria esgotar o tema, mas já deu uma frase assim que para mim é muito certeira. Nós estamos no auge da democracia. E todos Verdade. esses fatores que tu pontuaste agora, eles constroem esse auge da democracia. Então, acompanhando o noticiário de Brasília e essa repercussão, entrando pontualmente nessa questão do 7 de setembro, o que vai acontecer no dia 7 de setembro? E aí uma fonte falou, não vai acontecer nada. E eu também concordo que não vai acontecer nada, né? Hoje, se a gente acompanhar o noticiário, né, o Fux deu uma declaração, liberdade... Será um dia 8 normal. Liberdade de Eu acho que o dia 8 expressão... será um dia 8 normal. Liberdade de expressão não abrange violência, né? Não abrange violência, eu também acho que não abrange bravata, não abrange fake news, e não abrange essa cortina de fumaça que o presidente Bolsonaro cria, mas não com o objetivo de dar um golpe. Eu não acredito de forma alguma que o Brasil esteja com a sua democracia em xeque. Mas o que nós temos hoje é um personagem que se constitui, né, a sua força política se constitui de criar o caos, de criar o embate, né? E aí, infelizmente, a gente está nesse momento tão difícil de pandemia do coronavírus, onde o nosso noticiário ele é permeado pela palavra morte quase que 24 horas por dia. Então, além de tudo que a gente já estava vivendo, vem mais essa carga negativa do noticiário, morte, e aí essa tensão. Mas se a gente for lembrar, a polarização, ela não é de hoje, né? Desde o começo da Nova República, já existe a polarização. E só não houve a polarização entre PT e PSDB lá na primeira eleição em 89 e agora na mais recente em 2018, né? Então, o Bolsonaro ele vem como um personagem novo nesse processo, mas essa questão ela não é nova. E aí eu quero resgatar a frase que tu disseste aqui, né? Que nós, jornalistas, entendemos que se trata de um jogo de palavras. Para mim, tudo que está acontecendo não é nada mais, nada menos do que um jogo de palavras, provocado pelo presidente Jair Bolsonaro, que precisa incitar o caos, que precisa manter a sua militância ativa. Então, Lula e Bolsonaro, eles se retroalimentam. Um precisa do outro. O Lula livre é o melhor dos mundos para o Bolsonaro. E quanto mais bravata o Bolsonaro fizer, e vice-versa, né? É melhor que o Lula, né? Meu Deus, de novo caiu. Já tô tentando chamar todo mundo. Tá bom. Eu aqui estava pedir para participar, não preciso, já estou participando, né? Isso, já tá certo.
Tá. Ai, deixa eu ver aqui. Ó, o Gaioso entrou. Quebramos a internet? Tinha muita gente participando, eu acho. Alô, alô? Oi, tá me ouvindo? Mas Aí, acho que foi. isso aí é praga lá daqueles malucos ali, cara. Só pode. Você sabe que aqui eu moro em frente. Não, Não. olha só, parece brincadeira, mas é real. Eu moro em frente ao batalhão aqui de Joinville, né? E aí, rapaz, eu trabalho fora, em Florianópolis, bem, todo sábado e domingo. E os caras, todo domingo, desde que teve a eleição, eles penduram 5, 6 bandeiras ali, uma faixa. É, intervenção militar no STF e fico tocando hino ali, cara. Entendeu? Todo domingo, todo domingo. E um dos caras que vai, por isso que eu puxei o Zé Trovão na minha fala ali. Um daqui que vai ler é o Zé Trovão. Por que que eu acho que assim, todo símbolo, né? Mas enfim, eu até tem razão que a gente fala, os jornalistas sabe que é o que falaram e tal. Porque o Zé Trovão faz isso, aquilo, são bravos, são isso, vão bater, vão arrebentar, vão botar para poder. Só que, no dia que ele foi, que a polícia foi na casa dele, naquela semana seguinte, a faixa não estava lá e ele também não estava lá. Então, ficaram presos. Eu acho que vai dar aquele equilíbrio, assim, sabe? Um amigo meu falou assim, você vai marcar um negócio? Eu fiquei de marcar uma conversa dele com um deputado. E eu estava na Assembleia, não, vou fazer uma. E aí ele falou assim, mas você marca antes do dia 7, né? Por quê, cara? Ué, porque depois do dia 8, eu falei, depois do dia 8, será o dia 9? Para mim. Enfim, né? Mas, Daniela, esse negócio da liberdade de expressão foi uma das coisas que começou a incomodar a gente lá eu sempre falava isso assim, esse negócio de que falava a vovó, não, pô, mas liberdade, filho, liberdade, você vai ter liberdade qual é o ponto? Quem sabe qual é o ponto? O Supremo sabe qual é o ponto? As correntes ideológicas sabem? Como é que é isso? Então, a liberdade de expressão, a avaliação é sempre muito subjetiva, né? A análise da liberdade, se a liberdade de expressão não violou, né, um outro direito fundamental, individual, né? Ou seja, se não houve uma ofensa, né, com o uso da liberdade de expressão, quem vai avaliar é o judiciário, né? É claro que são N situações, né? Então, assim, tá na mão do judiciário. E claro que ele vai utilizar alguns critérios objetivos, ele vai usar alguns critérios objetivos. Por exemplo, se você. Mas aí que estou tratando de uma questão já que foge um pouquinho, né? Que é a parte de imprensa. Enfim, a fonte, se aquela informação é verídica, né? Nós estamos falando de informação, no caso, né? Aí fica até mais fácil, né? Se aquela informação é verídica, tá. Agora, se você trata uma questão de uma crítica, por exemplo, né? Daí aí que a gente entra na subjetividade total, né? A crítica, até que ponto que essa crítica ela é ofensiva ou ela não é ofensiva? É o exercício puro e simples da liberdade de expressão, né? Então, assim, palavras de baixo calão já chega a ser ofensivo, né? Então, são coisas mais fáceis, né? Agora, você tem ali as entrelinhas é totalmente subjetivo, né? Então, que é mais difícil de analisar. Mas hoje, o que eu vejo hoje, a dificuldade maior do judiciário frente à internet, voltando ao nosso assunto lá, hoje em dia, nós temos duas situações. Qualquer um cria qualquer perfil falso na internet, entendeu? E fala o que quiser. Então, seria muito mais fácil se todos nós, cada um usasse o seu próprio perfil verdadeiro e se identificasse e desse a cara e eu falo o que eu quiser porque eu uso a liberdade de expressão e sofro as consequências, ok. Só que não é isso que acontece, né? O fulaninho vai lá e cria um perfil falso e toca, né? E fala mal e acaba com a tua vida. Acaba com ele. Nada. O judiciário hoje está preparado para um crime digital?
ser responsável, né? Quer dizer, você vê a velocidade que a internet atua hoje e a velocidade do nosso judiciário. Sabe o que me parece, Daniela? Assim, em geral, né? Como todos os outros assuntos, mas mais ainda, a gente fazendo cobertura de congresso há muitos anos, né? Foram 16 anos que eu estive lá direto, mas enfim, é o seguinte, o negócio digital, ele acelera demais, porque a polícia sempre vai atrás, a polícia, o órgão investigativo, etc., vai atrás do crime que alguém está pensando, um crime que sempre está na frente, depois corre-se atrás, e aí cerca-se aquilo e coloca-se enquadrado na lei, etc. Com a internet e cibernética e BI, etc., a velocidade é muito grande. Por mais técnica que as polícias tenham se aparelhado, parece que nunca vão alcançar, não é isso? Dá a impressão. Não, é muito difícil, mas você vê até o judiciário, o julgador mesmo hoje ainda tem dificuldade de saber de que forma, qual é a ferramenta, de que forma que eu vou chegar. Claro que já tem melhorado bastante, né? Tem alguns magistrados se especializando nessa parte do direito digital, até para poder, qual é a ferramenta, de que forma que eu vou chegar mais rápido nessa pessoa, de que forma que eu vou identificar, rastrear esse IP, saber quem é o responsável. Mas imagina, nós estamos engatinhando nisso, entendeu? Enquanto isso, o pessoal está aí, ó, disseminando fake news e ofensas solto, totalmente. Não, e deixa eu puxar um pouquinho, pro nosso barraquinho aqui, ó, tá aí. E aí, cara, as tiazinhas da internet dominam, e aí vai acabar a imprensa, é isso, cara? Não. Vai ficar na mão desse maluquice todo? Não. A pandemia, inclusive, mostrou um reforço no prestígio da imprensa, né? As pesquisas apontam que as pessoas, elas buscaram fontes confiáveis, fontes mais confiáveis. É claro que tem gente que vai usar... A pandemia foi boa nisso, né? Tem gente que vai usar a fake news como arma, né, para a batalha de forma deliberada. Inclusive existem estratégias, né, para construir a fake news. Se for observar a fake news, ela tem ali as camadas de conteúdo, a forma de construir, o jeito de escrever. Aquilo não é ao acaso, né? Tem gente que vai usar isso deliberadamente, tem gente que vai usar isso de forma inocente, entre aspas, né? Porque se a gente sabe que... O antigo inocente útil, né? A gente sabe que... Inocente útil. Hoje é a tiazinha da internet, né? A gente sabe que existe aquela estrutura que a gente precisa buscar de fontes confiáveis, mas mesmo assim a gente vai insistir em compartilhar um conteúdo que, né, que a gente vê que está truncado, que as informações não fazem sentido, que tem um apelo sensacionalista. Mas, enfim, aí a gente observa assim, né, dois pontos onde os dois protagonistas dessa polarização, desse enfrentamento todo, que é o executivo, que são o executivo e o judiciário, poderiam colaborar um pouquinho mais, mas estão perdidos nessa poeira dessa fumaça, né? Por exemplo, em primeiro lugar, o judiciário ele podia estar discutindo essa estrutura de critérios para observar o que é fake news, como combater, quais são os critérios, enfim. E, ao mesmo tempo, o Executivo, ali na Lei de Segurança Nacional, que foi aprovada pelo Congresso, o presidente Jair Bolsonaro vetou o artigo que fala aí sobre a divulgação em massa das fake news, né? Então, assim, aí sim eu acho que é delicado, né? Porque o presidente, ele abriu esse flanco, ele deixou aberta essa possibilidade de continuar usando a fake news. Não vamos dizer que o Bolsonaro foi eleito por causa da fake news, mas ele foi eleito com um forte apelo da militância da internet, né? Ele soube aproveitar, ele soube se colocar como alguém que dá vazão para o sentimento popular, mas para o campo da direita, né? Então hoje é o Bolsonaro, amanhã pode ser outro. Tanto é que tanta gente veio na esteira dele, né, e conseguiu a sua eleição. Aliás, só voltando um pouquinho, quando a gente estava falando, né, se vai ter golpe ou não vai ter golpe, se vai ter ruptura ou não, o que a gente apurava lá nas eleições de 2018, lá em Brasília, é que o Bolsonaro, ele sabia que era difícil essa movimentação em que ele chegasse à presidência. E aí teve N episódios, e inclusive o da facada, que parece que foi ali a bala de prata que
tirou ele do debate, né? Tirou ele da discussão dos assuntos que o Brasil realmente precisava e colocou ele numa condição de vítima num país que é muito passional, né? Como o Brasil. Mas, enfim, o que se dizia em Brasília? Que o Bolsonaro não queria ser presidente da República. Ele queria oferecer um palanque para os seus filhos. Ele queria, né, fortalecer esse discurso mais para o campo da direita. E aí ele não elegeu só os filhos, ele elegeu os filhos, ele se elegeu e elegeu uma legião de candidatos. O próprio governador de Santa Catarina era um ilustre desconhecido, era alguém que era totalmente fora do meio político. Então, assim, nós estamos numa esteira, é um movimento mundial, né, da ascensão da direita, que já começou a sua derrocada com o Donald Trump nos Estados Unidos, com o Benjamin Netanyahu em Israel, mas que nós estamos no meio desse contexto aí, né? Inclusive dizem, só para emendar aí, que os filhos, né, para continuar nesse movimento, né? Por eles que fizeram o cursinho com o Steve Bannon e tal, e etc. Então, ele teria vetado até para ajudar os filhos a continuar nessa coisa, né? O gabinete do ódio, aquela coisa toda, né? É isso? Travou um pouquinho, eu não consegui acompanhar o raciocínio todo. Meus colegas de Brasília dizem que esse veto, esse último dele agora, da lei de segurança, foi para ajudar os filhos deles a continuar nessa cruzada de gabinete do ódio, de fake news e assim. Não, e até uma autoproteção, né? Afinal de contas, o próprio Bolsonaro, ele é investigado pela CPI, pelo inquérito das fake news no Supremo, né? Então, daqui a pouco, ele legislou em causa própria, literalmente, né? Claro, claro. E o Daniela, você acha que a Débora tem ali uma pergunta. Eu não vi, não estou ouvindo nada disso. Aqui caiu meu computador agora. Aqui cai tudo, é uma beleza. A Débora está perguntando como apoiar jornalistas e defendê-los dos ataques. Eu acho assim... isso é bom. Então, acontecendo muito. Deixa eu só dar um parênteses. A gente teve gente aqui do nosso grupo, tá? Que quando teve a cobertura de fim de ano do Bolsonaro, as pessoas ficaram até de noite lá aqui em São Francisco, perto de onde eu moro aqui, porque estava hostilizado por grupos de apoiadores, não podiam sair do lugar, tiveram que esperar anoitecer para sair, embora para casa para trabalhar. Uma loucura. Essa questão da polarização e que daí está vindo com uma força violenta, isso realmente é bem complicado, né? Apoiar os jornalistas, na verdade, a gente tem que... Eu acho que é um trabalho meio de formiguinha, tipo, é esse trabalho que a gente está tendo aqui, é um trabalho de conscientização. Acho que as pessoas aos poucos estão tendo esse... claro que bem lento, né? Porque eu acho que essa força violenta, essa polarização está muito mais forte do que essa de consciência, né? Hoje em dia, eu acho, mas eu penso que é isso, a gente tem que sempre incentivar as pessoas a checarem as fontes, a não acreditarem na primeira informação que chega, né? A buscar. E aí a tendência que eu vejo é do jornalismo ganhar sua força, né? Assim, já tem o seu espaço, mas é ter cada vez mais credibilidade. O jornalismo tem credibilidade, por mais que sofra os ataques, não adianta. A grande massa hoje, ela vai procurar a informação no jornal, por mais que a internet hoje ganhou uma força gigantesca, que o rádio e a televisão perderam muito espaço para a internet, mas as pessoas vão buscar. As pessoas vão buscar informação nos veículos, nos jornalistas que já têm a sua... já tem a sua imagem constituída, né? A defesa que a gente tem que fazer, né? Eu acho que é essa, sempre continuar pedindo para as pessoas, não acreditem na primeira informação que você ouve. E as pessoas hoje eu acho que é estimular as pessoas a pensarem a informação, entendeu? Porque hoje em dia é isso. Volta para a polarização. Existem duas ideias. E você não identifica mais ideias independentes. Não, é uma massa que vai junto com esse ou uma massa que vai junto com aquele. Então, assim,
É cultural, a gente volta para a educação, a questão do respeito, do direito ao, né, do direito da pessoa, voltamos lá para a avó, né, Gaioso, quer dizer, você vai, o teu direito vai até aqui, né, a partir daqui onde começa o direito do outro, você tem que parar, ou se você quer falar o que você quiser, você tem que assumir as consequências. Então, assim, o que eu vejo é isso. Realmente o trabalho do jornalista hoje realmente está bem difícil, é delicado, né? O jornalista, por mais que você tenha liberdade de expressão, você tem medo de usar a liberdade de expressão. E aí a gente volta, sabe por quê? Para a responsabilidade das instituições. Quer dizer, as instituições que têm o papel de apaziguar os ânimos da sociedade, entendeu? De reduzir esse ânimo, tinham que diminuir. Não, eles estão incendiando mais. Né? Quer dizer, seja o. Estão tocando álcool no fogo, em vez de jogar água. Exatamente. Né? Cada um. Quem bota mais álcool? Visando o seu próprio interesse. Cada semana cada um visando o seu próprio interesse. Quer dizer, a harmonia entre os poderes, que é prevista na Constituição Federal, a harmonia entre os poderes, ela não existe hoje. Ela deveria existir. Entendeu? Se houvesse essa harmonia, né? Quer dizer, cada um atuando no seu espaço, respeitando, quer dizer, o judiciário não interferindo no legislativo e no executivo, não legislando, ele está ali para guardião da Constituição, ele é o guardião da Constituição, ele está ali para julgar, ele não tem que interferir na política do presidente. O presidente, por sua vez, também não pode sair criticando o judiciário como critica, ele tinha que ter o seu vocabulário, ele tinha que ser mais controlado. Então, quer dizer, mas isso ele não consegue, não, enfim, mas nós estamos, e nós estamos nessa realidade hoje, né? Então, como é que a gente vai sair disso, né? Não vejo como a democracia ameaçada, né? Volto a dizer, estamos no auge da democracia, mas eu volto, o que eu penso é a questão mesmo cultural, educação, né? E esse uso, não sei se com o tempo, esse uso da internet, as pessoas vão aprender a usar a internet, enfim, não estou com muita esperança hoje, eu não sou uma pessoa, não estou com muita esperança, assim, né? Estou um pouco desanimada em relação a isso. Mas posso dizer uma coisa? Dentro do. Até que tu tocou no assunto, entendeu? Que foi bom na pandemia, não teve nada de bom, mas assim. O trato da questão da pandemia no meio da imprensa e como ele chegou ao povo em geral, parece que deu uma segurada, tá? E de tanto as nossas instituições, estou falando aí, não é instituições judiciárias, legislativas, estou falando de instituições que lidam com isso, de tanto bater, de tanto se organizar melhor, insistir e tal, parece que está, não sei, eu estou com a impressão que está, por exemplo, aqueles radicais que falavam globalista o tempo todo, já não estão mais falando tanto globalista. Porque o Globo ia falir ano passado, não faliu. O outro não sei o que, não aconteceu. O grupo de Santa Catarina que não acabaram. Tá? Então, assim, aos poucos, muito aos poucos, e assim é um próximo. Mas pode estar havendo algum certo equilíbrio. Claro que vai continuar. E até porque a alavancagem deles se dá através desse processo. Por exemplo, minhas tias nunca participaram de droga nenhuma, não sabem nem o que era. Elas ainda estão no tempo do que eu sou velho, imagina minhas tias. Então, assim, tempo do João Goulart, do golpe de 64. Então, elas ouviram falar que, poxa, pode voltar aquele negócio, parece que aquilo foi legal. Elas repetem, ad náusea, tudo que ganha no momento. Os caras vão embora. E aí você fala, tia, essa aí eu não vou espalhar, tá? Porque você tem que... É mesmo. Daí elas dão uma segurada. Elas não davam, agora já estão pensando, pô, é mesmo? Você tá falando, é verdade, meu filho, é verdade. A Débora, aí ela já a Débora perguntou. De leve, sim. né? Não é isso. A Débora perguntou. A onda, ó, eu sou um velho surfista. A onda que chega aqui no Havaí e tal, ela nasce lá no meio do oceano, ela vem de leve. E uma hora ela vem, estoura, entende? Sim. Tomara que venha uma do nosso lado. Até agora só levamos bomba na cabeça. A Débora até perguntou Mar... aqui se o Altair, Deixa ele falar a Débora perguntou se o Altair já vivenciou
algum ataque ao trabalho dele no dia a dia dele? Já, muitos, né? Muitos, muitos. Com certeza, né? Teve o episódio mais recente aí, que foi aquela história de um levantamento que a gente publicou sobre a deputada Ana Campagnolo, que coincidentemente, né, usou, no mesmo dia que fazia viagens oficiais com diárias e dinheiro público, fazia eventos para lançar um livro, né, um livro sobre a temática dela, que é antifeminismo, né? Então, eu fiz uma entrevista com ela, eu gravei a entrevista, eu publiquei o áudio e aí ficou notório que ela se exaltou e inclusive usou algumas palavras de baixo calão. E aí esse tipo de situação, ele acaba, é uma tentativa de intimidação também, né? Né? De intimidar o jornalista, e são N casos, né? Só que a gente acaba criando uma resiliência e tem que tocar para frente isso, né? A casca, né? Vai pegando casca, né? É a arma que ela tinha para usar naquele momento de início de mandato, de achar, né? O político, eu acho que tem um pouco disso, quando ele está investido no cargo, ele se acha acima do bem e do mal, né? E aí é um aspecto positivo da rede social. Tem teatro também, tá? Viu daí? Tem teatro também. Tem, né? Claro. Por exemplo, essa bancada aí, pô, a mulher é antifeminista. Hoje veio dizer que é a favor do marido da Maria da Penha. Pô, que bancada. Então, eu escrevi isso hoje, né? A política, ela precisa de essência, né? A política, a gente precisa de político com essência. E a essência que alguns políticos têm para dar é essa. A essência que o Jair Bolsonaro tem para dar é essa, que o G7 tem é essa, que a Ana tem é essa. Só que é o seguinte, essa é a democracia. Eles estão eleitos e eles estão legitimamente eleitos. Claro. Eles estão representando uma parcela do eleitorado. Eles estão representando o anseio dos seus eleitores. Então é isso, o Brasil é isso. Agora, voltando naquela pergunta anterior, né? A gente está aqui transitando entre o jornalismo e o direito, mas no fundo, a gente precisa de todo mundo para o divã. Eu acho que essa é a grande questão. A gente precisa de uma grande análise para entender. E eu costumo dizer assim que eu sou muito crítico, mas antes de ser muito crítico, eu sou muito autocrítico. E aí o jornalista e o jornalismo precisam fazer uma autocrítica. Essa depreciação que a sociedade passou a enxergar no trabalho do jornalista, ela passa muito pelos nossos erros. Ela passa por erros diretos e indiretos, erros de origem ideológica, né, na formação, né? Não dá para esconder que aquele mito para mim é um mito, né? Da imparcialidade, da isenção, é muito difícil de a gente alcançar, porque se tu entrevista A e tu preteriu B, tu acabou tendo uma opção, fazendo uma opção, né? Deixa eu só dar um parênteses aí. Mesmo que você ache que você está dizendo, a tua formação entra na hora que você vai fazer a entrevista. Sim. O que você foi, mesmo que você não tenha partido, o que você vivenciou vai entrar na pergunta, cara, do jeito que você pergunta. Claro que sim. Então, assim, perseguir, eu me lembro a aula do Nilson Laje em 1976. Vamos perseguir a imparcialidade. Vamos perseguir, mas não vai alcançar. E outra, na hora que eu vou entrevistar, vem a minha história junto. Claro. É difícil. Então, assim, eu sou nascido em Criciúma, eu estudei na Unisul em Tubarão, aí eu venho para Florianópolis, são mundos totalmente diferentes, dentro do mesmo estado, separados por pouco menos de 200 quilômetros. Aí sobe mais 200, tu chega em Joinville. Aí lá no sul, uma colonização italiana, no norte, no vale, uma colonização germânica. Então são mundos totalmente diferentes, então eu concordo plenamente contigo, a gente traz essa carga pessoal. E aí, assim, a gente precisa fazer essa autocrítica. A autocrítica também de os jornalistas estarem sobrecarregados, de ter que fechar várias páginas sozinhos, com uma estrutura enxuta. Então, tudo isso colabora para os erros. E como em todas as categorias, né? Erros
por falta Outro de parênteses. caráter também, por gente que quer usar a Outro profissão como parênteses. negócio, então tudo isso precisa ser analisado. Exato. Você hoje, não tô querendo ser saudosista aqui, tá? Tô falando uma realidade, claro que a ferramentas de internet e tal, elas ajudam a abrir outros campos, amplia-se outros campos e tal, mas hoje você está fazendo uma função que era feita por 7 pessoas há 15 anos atrás. Sim, Com certeza. sim. O revisor subiu, o programador, Não, 2 repórteres de uma área, não só um. A colunista não fazia a matéria, e hoje faz tudo, e assim Mas e vai. aí, aquela deixa falta eu... do olho no olho na entrevista, né? De tu tá pessoalmente. Isso é Então fatal. tu tens Isso é que fatal. mandar um WhatsApp, tu tens que ligar, fazer uma chamada de vídeo, quando antes tu diferente. tava lá presente no fato, tu tava olhando pra Claro. coisa, né? E aí Mas aí, Mentiroso não te escapa. Se você é diferente, mentiroso não te escapa. E exatamente. não é um WhatsApp que você Mas aí agora Fala, eu Daniela, sou por obrigada favor. a falar e parabenizar o Altair. Altair, quero te dar o Ele parabéns, foi que bem eu mesmo. achei isso Obrigado. Mandou maravilhoso, porque bem. eu vou dizer para vocês uma coisa. Bom, são 24 anos trabalhando com jornalista, né? Então, assim, e vendo as situações, né? E vendo ganhando muito, graças a Deus, porque graças a Deus os jornalistas que eu precisei defender durante Muito dinheiro, não. Não, ganhando as demandas. Não é dinheiro nada, porque na verdade, Tá bom. a gente que é demandado na maioria das vezes, né? Então a gente Claro. se defende para não pagar, entendeu? A gente não recebe, a gente só não paga. Sim. Então, assim, ganhando muito. Foi só uma brincadeira. Ganhando na maioria dos casos, e eu acho que vale esse registro. Nessa minha vida eu já perdi vários, mas ganhei muito mais do que perdi. Eu não, né? A gente ganha o judiciário, eu como advogada, a gente ganha uma causa quando a matéria vem imparcial, mesmo que o jornalista, por mais que ele não seja, que ninguém é imparcial, obviamente, ele consegue fazer, exercer a profissão dele, trazendo a informação fiel, fidedigna, trazendo a informação construtiva, né, para a população, para a sociedade que é carente disso, ela anseia, ela precisa disso. É o jornalismo, a responsabilidade do jornalista. O jornalista, ele tem a vida e a morte de uma pessoa, gente. É uma coisa, é sério isso, assim. Uma matéria que você faz bem construída... A caneta é uma arma. É uma arma, uma entende? Você consegue destruir uma pessoa ou você consegue salvar uma pessoa. Então, assim, é uma responsabilidade gigantesca. E eu quero dizer assim, muitas vezes, claro, sem má fé nenhuma, não tem má fé, mas teve um passo em falso, teve uma checagem assim, falha, uma checagem falha, né? Então, quer dizer assim, é uma baita de uma responsabilidade, é uma responsabilidade gigantesca, é uma profissão lindíssima, é uma profissão assim, meu Deus, é essencial para o exercício da democracia, entendeu? Que não existe democracia sem uma imprensa livre, então, né, é essencial, é maravilhosa, é importantíssima, e essa autocrítica, assim, para mim, olha, tô satisfeita hoje, vou dormir muito bem. Eu acho que isso é o... Melhor da live. Eu acho que isso pior foi a internet. Eu acho que isso é um fato que a gente precisa se atentar, né? É o fato de achar que não somos infalíveis, que nós erramos e muitas vezes, em alguns casos, né, de alguns profissionais por má fé, mas na maioria das vezes não. Na maioria das vezes por circunstâncias, né? E aí, se a gente for avançar nesse processo do que a gente precisa, eu acho que o ponto principal é esse. É o jornalismo, o jornalista, ele, né, segurar um pouquinho a bola e dizer, não, nós precisamos virar essa página de tudo que aconteceu, né, de tudo que nós sofremos e de tudo que nós fomos vítimas, e pensar no futuro. Então, como é que vai ser? Vai ter a ordem dos jornalistas do Brasil? Vai ter a regulamentação da imprensa? É preciso fazer alguma coisa. Até para diferenciar quem é jornalista profissional e quem é alguém que está na internet fazendo às vezes de jornalista, né?
Mas aí Agora, eu te digo que eu acho, eu vou só fazer um parênteses assim, eu acho assim, o jornalista hoje tem a maior e melhor legislação a seu favor, que é a Constituição Federal. Você não sim, precisa de mais nada, você precisa da Constituição Federal e a Constituição Federal está do teu lado, está a teu favor. Então, assim, o que eu penso é isso, é persistir, assim, não desistir, é ter convicção do seu papel, é ter convicção do teu trabalho e você seguir firme nisso, que eu tenho certeza que essa vai virar. Como diz, já está virando, né? Já está virando. sim. Então, assim, as pessoas já estão percebendo quem que você pode olhar e continuar olhando e continuar ouvindo e buscando a informação ali, e quem que está só para tumultuar, só para instigar a discórdia, entendeu? Então, assim, tem que seguir firme. Eu fico sem esperança, mas assim, a gente não pode desanimar, a gente tem que continuar nesse trabalho, e aqui esse nosso espaço aqui isso aqui, é esse espaço que a gente tem, é aqui que a gente vai trabalhar. E daí a gente vai conseguir um outro espaço em outro lugar e é lá que a gente vai trabalhar. E firme nisso, é firme defendendo os princípios da Constituição, pensando no bem maior, na democracia, na manutenção. Se você tiver que criticar, você vai criticar sempre, claro, naquela medida que você vai criticar sem ofender, porque a crítica também ela é válida, ela é lícita, né? Ela é saudável, né? Quando ela é feita também sem o desrespeito, né? Você critica sem desrespeitar, né? O outro se vai aceitar ou não, é o problema dele. Aí ele vai discutir na justiça e lá na justiça a gente vai mostrar, vai pontuar que não, isso é crítica, isso aqui não é uma ofensa. Quer dizer, você é principalmente se a gente tratar, por exemplo, da pessoa pública, você é uma pessoa pública, você precisa você está aberto a isso, você não pode se ofender por uma mera crítica, isso faz parte da democracia. Então, assim, eu acho que os jornalistas, assim, não pode desanimar, tem que continuar, tem que seguir, tem que conversar, trocar ideia, tem que estar aberto também à crítica, à autocrítica, eu achei maravilhoso, como eu volto a dizer, e é isso aí, sabe? Essa, para mim, é a mensagem hoje. Vamos lutar contra essa polaridade e uma hora a gente vai vencer. Deixa eu dar uma mediada aqui, na qualidade de mediador. Ela falando assim, poxa, estamos aqui nesse ambiente. Eu estou acompanhando aqui, na faixa de 15 para 20, da primeira etapa, naquele primeiro tempo ali, na fase de 20 ou 22 pessoas. Você multiplica isso por 3, que eu vou sair daqui, vou ficar meia hora com minha mulher conversando sobre o assunto, e assim vai. Mas as pessoas que vão pegar isso, que vão assistir depois, e vão ver de noite, puxa, eu perdi, parece que foi boa, e vão puxar, e eu vejo muito depois que acontece. Aí já são 100 pessoas, quem sabe, que a gente influi mais e tanto. E assim vai, né, cara? A nossa vida é isso. Pois é, mas aí, é isso, não existe aí eu vou, não é isso? aí eu vou puxar um pouquinho o freio, né? E entrar naquilo que a Daniela comentou sobre o trabalho de formiguinha, né? Eu estava trocando uma ideia com a Kênia, que é minha mulher e também é jornalista, e ela estava me lembrando o seguinte, né? Antes da live, quando a gente estava conversando sobre, né, o que poderia cair nessa prova, né? E aí ela falou o seguinte, as redes sociais, elas são feitas de bolhas, né? Então aqui a gente está numa bolha que está disposta a discutir esses assuntos, que está interessada em fazer avançar. Agora tem bolhas que rechaçam completamente. E aí entra mais um problema das redes sociais. Bolhas, né, cara? Oi? É que elas são eternamente bolhas. A nossa bolha pode se transformar numa coisa maior. Sim. Essa é a minha convicção. Pois é, mas tem algumas bolhas que daí o algoritmo, né, das redes sociais, do Facebook, do Instagram, se eu vou lá e curto sempre as mesmas pessoas, os mesmos conteúdos, as coisas que eu gosto, que eu simpatizo, aquilo vai aparecer cada vez mais para mim, né? Então, aquelas ramificações, eu vou sempre dentro daquelas ramificações. Então, qual é o entendimento da pessoa que não está nessa nossa bolha, que está disposta a dialogar, a debater, a ter um contraponto? Essas pessoas, elas acham que estão arrasando, porque na timeline delas só aparecem aquelas coisas que elas concordam. Então, aí, se a gente puxar um pouquinho mais para trás a nossa retrospectiva, o que a gente precisa fazer?
o jornalista precisa fazer uma autocrítica, os veículos, os donos, os empresários da comunicação precisam fazer uma autocrítica, os gestores das redes sociais precisam fazer uma autocrítica, e aí a gente vê que Facebook, o Instagram, WhatsApp, Twitter estão barrando algumas coisas, mas precisam barrar mais, e a gente pode entrar na história dos haters, que também são uma forma muito grave de intimidação dos jornalistas, né? Eu sofri intimidação tanto de figura pública, de fonte, quanto de hater, de gente que ia lá explorar. Teve uma época que eu tive que fechar os meus perfis, porque os caras iam lá e olhar a minha mulher, o meu filho, a minha família, né? Até uma situação de própria proteção pessoal, né? Mas enfim, então o hater, então a rede social precisa fazer. E aí, quando a gente entra nesse aspecto da interferência dos poderes, por que que o judiciário precisa interferir no executivo? Porque o executivo não cumpre o seu papel. Por que que precisa interferir no legislativo? Porque não cumpre o seu papel. Então, assim, o Brasil precisa de reforma? Não, o Brasil já precisa da reforma, né? Precisa reformar o que não reformou. Aí, quais são alguns dos interesses políticos? São do toma lá da cá, da barganha, de atender o interesse da minha base, o meu interesse pessoal. Então, assim, essa interferência institucional, esse desrespeito institucional que está preconizado na Constituição, como explicou para a gente a doutora Daniela, acaba não se constituindo na prática porque todo mundo está falhando. Tem furo em todos esses processos, né? Então, aí a gente tem que voltar para o divã. Eu sou deputado? Qual o meu papel? O que a sociedade espera de mim enquanto deputado? Eu sou jornalista? Qual é o meu papel? Eu estou no Supremo Tribunal Federal, né? Aí a gente vê o Supremo se perdendo nessa fumaceira toda e deixando de estabelecer regras claras, de dar mais clareza sobre as coisas. Vem cá, Facebook. Vem cá, seu Mark Zuckerberg. Olha, quando acontecer tal coisa, o senhor tem que proceder dessa forma. Mas não, a gente está um pouco perdido na poeira. Então, eu procuro ser otimista, mas nesse aspecto eu acho que a gente tem um longo caminho pela frente. Agora vem cá, Otair, agora nesse ponto que você falou, eu remeteria novamente ao início da conversa de liberdade e tal, não sei o quê. Ele vai pregando e acreditando que as redes têm que ter mais interferência, mostrar-se mais vigilante com relação a esse tipo de coisa. E aí, o que está sofrendo lá, sofrendo, que eu digo assim, o que está sendo barrado, poxa, estou sendo... Até o Facebook agora quer dizer que eu faço, eu não baixo o Xandão, e aí? Aí a gente entra naquilo que a Daniela falou. Tem a lei para dirimir essas dúvidas. São interpretações subjetivas, mas existe... Então, como que nós podemos objetivar um pouco melhor esses critérios? Né? Uma análise de leigo minha é o seguinte, se tu afrontaste a verdade, se o comentário ele não está embasado na verdade, é uma afronta à liberdade de expressão, porque eu estou usando o meu direito enquanto jornalista de liberdade de expressão para afrontar de alguma forma, travestir aquilo de verdade, empacotar como se fosse uma verdade, que na verdade não é, né? Então, esse cuidado que a gente precisa ter, né? O problema ali, o que é o problema, qual que eu vejo hoje, né? E não consigo imaginar agora, quer dizer, consigo imaginar, mas não sei se a gente vai conseguir esse retorno tão rápido. Mas vamos lá. O Facebook, por exemplo, não poderia realmente fazer essa análise prévia, certo? Porque daí a gente começa a voltar, poderia ser uma censura prévia, né? Censura prévia, a gente é proibida, né? Então, ok. Então, a pessoa vai lá e publica, né? Faz lá a sua publicação ofensiva. E aí é que está o problema. O retorno mais ágil possível para que isso... Só que assim, por mais rápido que seja, entendeu? Por menos tempo que aquilo fique ali publicado, o alcance já é gigantesco. Então, assim, é uma situação, nós estamos numa sinuca de bico,
né? Porque não pode fazer aquele filtro prévio, porque o filtro prévio é muito subjetivo e a gente pode dar muito próximo da instrumentos, censura, né? a gente pode instrumentalizar a censura, né? E quem é que vai avaliar se o que o Altair vai publicar é ofensivo ou não? Antes de ele publicar, quer dizer, entendeu? A gente vai dar margem para censura. E aí, então tem que deixar publicar. Mas aí a rapidez para se conseguir analisar, julgar, tirar aquilo, né? Primeiro identificar, quer dizer, identificar, analisar, tirar, e mesmo que mesmo que isso aconteça em um dia, que é impossível de acontecer em um dia, isso aí já virou um rastilho de pólvora. Então, agora, eu acho que se as regras estiverem postas e também, como tu disseste, né, à medida que as coisas vão andando, né, eu fui lá e fiz uma postagem e, olha, eu sabia que estava cometendo um crime ou eu não sabia, enfim, fui lá, fiz uma postagem, sofri uma punição de acordo com o crime que eu cometi. Aí eu mesmo ou outras pessoas vão enxergar, vão pensar duas vezes, né? Agora, a gente tem que... Aí entra uma crítica ao Supremo, né? Existe exagero? Foi exagerada a operação contra o Sérgio Reis? Foi exagerada a operação ali contra o Zé Trovão em Joinville? Zé Trovão. Então, é isso que... É essa celeridade que tu estás propondo que eu concordo que é fundamental. A gente precisa ter esse time ajustado para não ser uma censura prévia, mas também não deixar que aquela situação vá descambando para um crime mais grave e ofensivo à vida. Eu já cansei de ouvir assim, ser médico é importante, ser advogado é importante, porque tu podes... se tu és um médico, a vida daquela pessoa está nas tuas mãos. Mas um jornalista, como já foi comentado anteriormente, né? Hoje, a vida da pessoa, a reputação da pessoa, né? E é isso que nós precisamos entender enquanto profissionais, ter esse cuidado, ter esse zelo, ter esse excesso de zelo, ter esse carinho em fazer o contraponto com cuidado, com atenção, porque realmente, né? E aí potencializado pelas redes sociais, a história do travesseiro, né? Tu joga o travesseiro de pena lá, depois para juntar as penas não é mais tão fácil, né? Pasta de dente, né? Saiu do tubo, não tem jeito, né? Nunca mais você vai juntar. Você não junta nunca mais as penas. Você vai juntar algumas, quase todas, mas não vai juntar todas. Impossível. Entendeu? Vai ter sempre aquele ali que diz assim... que vai lembrar daquele caso do fulano que estava envolvido em que situação, vai ter sempre, e que não se informa, aí, né? Aí vão lembrar do escola da vila e tal, e aí vem, né? Vai ter sempre. Tá. Ô, gente, deixa eu falar uma coisa. O meu celular está na categoria 3 para cair a bateria total. Eu, por mim, ficava aqui até amanhã. Agora minha mulher passou da rampa e liberou o vinho. Vou ficando. Mas a gente tem, na verdade, a gente dá 2 horas, mas na verdade tem uma, né? Porque a outra foi de rolo, né? E eu nem senti passar, se passou uma, se passou 2, mas o papo fluiu bem, né? 2, cara. Quer dizer, 2 que a gente tá tentando, né? Mas uma foi legal. Eu tô vendo muito coraçãozinho aqui e eu sei que a minha presidente vai achar ruim, mas vai cair minha bateria, cara. Entendeu? Então, assim... por mim, eu ficaria mais um tempo, mas não sei o que os colegas acham. Não, eu acho que está tudo certo. Não, a gente não vai esgotar, né? Acho que a gente trouxe vários assuntos, vários aspectos do assunto. Eu acho que vai ficar a reflexão. Já vai cair de novo essa droga. Acho que vai ficar a reflexão. Acho que o objetivo o Instagram está traindo a gente hoje. Foi alcançado. Eu queria só pontuar... Eu sinceramente... Oi? Se vocês me permitem, só para eu pontuar o seguinte, a gente falou muito sobre Bolsonaro, acho que tá bom, né? A gente pode se encontrar outro dia, um outro tema.
É. Fala, Altair Não, a Magalhães. gente falou muito sobre o Bolsonaro, né? E aí, só fazendo um complemento àquela questão que tu trouxesse lá no início sobre a Globo Lixo, se a gente for olhar, o PT Sim. critica a Globo, o Também, Bolsonaro cara, critica a também. Globo, e eu já fui chamado de esquerdopata e já fui chamado de Sim, coxinha, de mortadela. Eu acho que até isso é uma validação do trabalho. Se tu és ofendido pelos dois lados, mas é isso uma é bom, hein? validação do trabalho. Se você vender pela É lá, isso você está aí. bem. É, Concordo contigo. Esse dia eu botei, de vez em quando eu entro assim, tem um amigo meu aqui que dá muito pitaco, ele é jornalista semi-aposentado, ele dá uns pitacos e tal e tira umas conclusões. E eu fico ali, de vez em quando dou uma entrada, só para levar voz e saio, né? Aí um chegou e falou assim, foi me investigar. Esse cara é globalista, porque eu trabalhei com a Tana Globo com muito orgulho. sim. Foi o melhor lugar que eu trabalhei na minha vida, fui bem tratado, eu escrevi o que eu queria, entendeu? Então, mas eu sou globalista hoje. Mas há um tempo atrás, eles procuravam a gente para fazer a matéria para dar pau nos outros. Então, Sim. isso aí faz parte. Eu não me abalo com isso. Né? Não E, tem problema e nenhum. Mas essa questão, eu né, que acho a o gente está seguinte, falando. e se não tá agradando ninguém, se não tá Aí é agradando ninguém, problema. tá Aí, então, ótimo. seria, é melhor ir para a imprensa militante. É melhor fazer o jornalzinho do MR8, né, que antigamente, ou trabalhar com lá o filho do Bolsonaro, lá, né? É. O gabinete do ódio, lá, o menino, né? Então, assim, Mas quem vamos está lá. no poder Então, é quem está devendo explicações à sociedade. Então, por isso que hoje a gente está falando do sim, Bolsonaro. E ontem falávamos do Lula, e assim por diante. Apesar de sim, que o Bolsonaro tem uma situação deplorável, né? Só nesse semestre já foram 331 ataques do clã Bolsonaro à imprensa. ele ataca. O presidente fez 87 ataques no período, principalmente contra Olha, mulheres, olha, que eu acho que essa questão também, sim. só essa já mereceria toda uma live, né? O Tem como. levantamento é do Repórteres Sem Fronteiras. Então, assim, o Bolsonaro é um ponto fora da curva, mas nós estamos falando hoje, porque é hoje ele o investido presidente da Sim, República, e é ele que nos deve satisfações. Mas também, se a gente for focar no Lula, tem muita coisa para discutir. também. Agora, deixa eu te contar uma coisa. Eu não estou defendendo a AOP e tal, nada. E não sei também se eu tive sorte ou se eu prestei mais atenção. Eu cobri o governo Fernando Henrique inteiro, eu estava em Brasília e eu trabalhava no Globo. A gente, toda segunda-feira, tinha reunião de pauta. Nós éramos em 10 repórteres. E aí era o seguinte, e aí, o que nós vamos fazer para derrubar o governo? Porque faz parte, né, do jogo, né? Em outros termos, mas no fundo era isso, né? E era matéria montada. Eu não me lembro de ter tido. Teve no ano novo do ano 2000, um entreveiro lá com fotógrafos e tal, que foi administrado pelo próprio presidente, mas eu não me lembro de 80, como é que você falou? 80 ataques pessoais, não me lembro. 87 só Não sei nesse se é semestre. saudosista demais hoje. Pois é, eu não sei se eu sou saudosista e tal, mas naquele tempo não tinha isso não, cara. Enfim. Não, e realmente, né, a gente, se me permitirem assim só uma conclusão, acho que a gente tem que ser otimista, apesar de todas as dificuldades, mas né, é difícil, a gente precisa persistir e mais uma vez, parabéns e obrigado à ACI, à Débora, a você, Gaioso, a Daniela, por permitirem essa oportunidade de conversar um pouquinho e, por favor, me convidem mais vezes, porque acho que esse debate só tem a contribuir. Gostei. Daniela, por favor. Sim, sim. Eu quero agradecer muito, o assunto é de extrema importância, eu acho isso mesmo, acho que é o nosso papel, seja se é aqui num espaço menor ou vai ampliando, enfim. Eu acho que a gente conversa esse assunto e não ficar cada um no seu casulo, pensamentos, que é dividindo, compartilhando, que a gente vai conseguir superar e tentar encontrar soluções e ver quais são as melhores formas. Se nós somos os dores de opinião, né? Que bom, que daí nós temos, pelo menos aqui, a gente tem que defender as bandeiras que
pensando nessa massa, né, carente de boas informações. Contem comigo também, podem me chamar, que a advogada adora falar. Sim, sim. Bom, gente, deixa eu te falar. Na primeira vez que a Daniela falou no assunto, na reunião nossa lá da comissão, eu me empolguei bastante, tá? Só que tinha uma fila de temas e tal. Eu não sou que nem tem uma mulher da assistência social lá da FECAM, que é muito boa. Ela é conhecida como a tarada da live. Ela faz uma faixa de 8 lives por dia. Eu não chego a ser tanto, né, cara? Mas eu tenho feito bastante. Mas eu nunca tinha feito o mediador, né? E aí eu fiquei, rapaz, será que vai dar? E de repente deu a oportunidade. Eu quero dizer o seguinte, foi muito acima do que eu esperava, tá? Os dois deram um banho para mim, tá? Entendeu? Se é que tem um cara com o meu tempo de rua que possa surpreender, eu me surpreendi positivamente, foi muito legal. Não sei se a minha presidenta gostou, mas achei que valeu a pena demais, tá? E esperamos contar com vocês na próxima e valeu. Acho que ela gostou sim, porque ela botou bastante palminhas. Obrigado, gente. Obrigado pelo convite e ficamos à disposição. Palminha e coração. Roubou um coração aqui sem parar. Falou, gente. Boa noite. Boa noite. Um abraço a todos. Boa noite.